Olá, Sean Atwood, aqui, ativista em Londres. Muitas pessoas no YouTube exigiram que fôssemos até a casa de Ghislaine Maxwell. Então aqui estamos nós, na rua Kineton, número 44 em Londres. SW1X8. Eu consegui todas essas informações no livro negro não editado de Jeffrey Epstein. Então, houve uma audiência no tribunal no início desta semana e Ghislaine não compareceu. Um advogado compareceu. A grande pergunta no mundo agora é: onde está Madame Maxwell? Então vamos bater na porta e ver se alguém vai sair e nos dar uma resposta. Então já tocou. Esta deveria ser a residência onde o Príncipe André foi filmado, em frente ao corrimão branco. Então, se a porta for aberta, tente conseguir uma imagem do corrimão branco. Se você vir o corrimão branco atrás de mim e viu alguém entrar mais cedo, não viu? E como era essa pessoa? Uma mulher loira na casa dos 30 anos, certo? Duvido que eles queiram a atenção da mídia agora. Devem estar chamando a segurança. Enquanto isso, vamos dar uma batidinha. Então sabemos que tem alguém lá dentro, mas por motivos óbvios, ninguém vai atender hoje. Bem, vamos voltar para o outro lado da rua. Vamos ver se esse cavalheiro que conheci no bar... Estamos do lado de fora do Cabeça de Cavalo, que também está no pequeno livro preto de Epstein, e temos alguns números de telefone aqui da casa. Olá, vem aqui. Sim, estamos procurando Ghislaine Maxwell para a entrevista. Alguém com esse nome aqui? Pode vir por aqui? James, pegue o corrimão? Desculpe, sou a faxineira. Você pegou o corrimão branco? Consegue ver ali? Sabe quando Ghislaine estará em casa? Venha por trás de mim, James, para pegar o corrimão branco. Você não pode. Você não sabe quando ela vai voltar para casa e você sabe alguma maneira de entrar em contato com ela? Ok, você é só um faxineiro, tudo bem. Obrigado pela ajuda. Podemos filmar lá dentro? Não estou filmando esse livro ali. Ok, tudo bem. Obrigado pela ajuda. Sim, ela está. Você pegou o corrimão branco? Sim, parabéns. Agora temos uma prova concreta. Houve muita especulação tumultuada na internet sobre se esta casa era ou não a casa com o corrimão branco. Agora viemos aqui hoje, alguém atendeu a porta e está absolutamente confirmado que esta é a casa com o corrimão branco. Na foto atrás do Príncipe André, que tem circulado amplamente na internet. Então, temos outros números para Ghislaine e vou tentar ligar para eles agora no Viva Voz para ver se conseguimos alguma resposta. Vamos ver! Esses são do pequeno livro preto não editado de Jeffrey Epstein. Parece um telefone celular. Esse aí com certeza já foi desconectado, então vamos tentar outro número aqui. Deixe-me voltar para o bloco de notas. 077-8577-1552. Vamos tentar conseguir algo. Ative o Viva Voz. Então esse número ainda está ativo, mas caiu em uma caixa postal. Sim, estamos tentando entrar em contato com Ghislaine Maxwell para fazer uma entrevista. Se puder, por favor, nos retorne neste número. Agradecemos. Obrigado. Então, para quem não conhece Ghislaine, vou te dar um pouco mais de informação. Vamos ver aqui. Então, Ghislaine nasceu em dezembro de 1961, sendo a filha mais nova de Robert Maxwell. Então, quando eu estava crescendo, Robert Maxwell, magnata da publicação.
Ele era o grande rival de Rupert Murdoch, mas morreu misteriosamente nas Ilhas Canárias. Acho que foi no barco, o iate que ele nomeou em homenagem à filha dele. Só deixando essa van passar. Então, após a morte de Robert Maxwell, Ghislaine se mudou em 1991 e foi aí que ela acabou se envolvendo com o financista Jeffrey Epstein. Ela fundou o Grupo de Defesa dos Oceanos, o Projeto Terra-Mar, em 2012. E ela fez uma palestra no TED, na verdade, sobre seu interesse em conservar os mares e os oceanos. Eu assisti a palestra do TED esta manhã. E ela fala sobre mergulhar a grandes profundidades e esperava descobrir alguma vida marinha incomum lá embaixo. Mas o que ela encontrou foi um cabide, e ela disse que isso a incentivou a começar esse trabalho de caridade. Estamos vendo alguém saindo da casa agora. 44 Kineton, ficando seguro, trancado com segurança. Se mais alguém entrar ou sair da casa, nós iremos. Nós vamos chegar lá muito rápido e você será totalmente informado sobre o que está acontecendo. Como eu estava dizendo na palestra do TED, foi isso que ela disse. Que ela mergulhou fundo e encontrou um cabide, e isso a motivou a sair e começar a salvar os mares e os oceanos. Mas, como sabemos, muito disso era fachada, uma história de cobertura para a criança. Criança. Porque na declaração de Virginia Roberts está dizendo no tribunal que não só Maxwell era uma de meninas menores de idade, mas também participou com Jeffrey e meninas menores de idade com o príncipe Andrew e meninas menores de idade. E com Jean-Luc Brunel, que era o de para Epstein, vindo da França. Recentemente fiz um vídeo sobre ele. Como ele trouxe trigêmeas de 12 anos para Epstein como presente de aniversário e elas se apresentaram para ele. Então, esses são os níveis de depravação. Esse círculo era, o tipo de atividade em que eles estavam envolvidos de qualquer forma. Voltando à infância de Ghislaine. Então, ela era uma figura de destaque na cena social de Londres. Na década de 1980, ela fundou um clube feminino com o nome do original Kitty Clap Club e foi diretora do Oxford United Football Club. Agora, muitos dos filhos de Maxwell acabaram indo para a Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra. Oxford e Cambridge, as duas universidades mais prestigiadas. Ela trabalhou no The European, que era uma publicação do pai dela, que ele havia iniciado. E, de acordo com o The Times, em 1986, o pai de Ghislaine a convidou para visitar seu novo iate em um estaleiro na Holanda para celebrar o batismo da embarcação em sua homenagem como Lady Ghislaine. E este é o iate, o barco que Robert Maxwell foi ver, e no final seu corpo foi encontrado na água. Olá, você é uma pessoa daqui? Você trabalha por aqui? Ok, você não quer ser entrevistado? Sim, é esta casa bem atrás de mim. Esta é, a casa da filha dele, 44 isso, onde o príncipe André foi filmado com o braço em volta da garota. Porque a faxineira acabou de abrir a porta e a gente queria ver se o corrimão branco ainda estava lá, o corrimão branco, e está ali mesmo, essa é a casa. É isso, valeu! Então, este é o barco que ele nomeou em homenagem à filha dele, e foi neste barco que o corpo dele foi encontrado, no mar. Maxwell foi relatada como tendo passado muito tempo no final dos anos 1980 a bordo do iate do pai dela, que era equipado com uma jacuzzi, uma sauna, academia e uma discoteca privativa. Recentemente estive na Turquia e vi aquele iate. O Flying Fox custou quase $500 milhão para ser construído. Esse iate, e ele começa em 400 milhões... são 400 milhões, 4 milhões, 4 milhões por semana? Acho que era para ficar nesse negócio, e quando eu estava olhando para o Flying Fox,
E eu estava imaginando, esses são os tipos de círculos em que essas garotas que estavam sendo aliciadas por Epstein, Maxwell e Jean-Luc Brunel, eu estava imaginando. Esses eram os círculos onde colocavam aquelas garotas. Passei por uma ilha chamada Ilha Olive. Não há polícia lá, eles ficam em iates, longe da terra firme. Eu só ficava imaginando o isolamento, a sensação de impotência de algumas das vítimas. Então, o escocês afirmou que Robert Maxwell também criou sob medida uma empresa em Nova York para Ghislaine, que era focada em brindes corporativos e não era lucrativa. O Times informou que Maxwell voou para Nova York em 5 de novembro de 1990 para entregar um envelope em nome de Robert Maxwell. Isso, sem que ela soubesse, fazia parte de um plano iniciado por seu pai para roubar 200 milhões dos acionistas da Burlitt. Então, Robert Maxwell, ele estava nas notícias o tempo todo naquela época, quando eu era criança. O que eu não sabia era que ele era um grande golpista, saqueando fundos de pensão, cometendo fraudes financeiras em grande escala. E você sabe, tudo isso veio à tona. E então o corpo dele foi encontrado no mar. Então sempre houve mistérios e dramas sem fim envolvendo a família Maxwell. Depois que o pai dela comprou o New York Daily News, em janeiro de 1991, Ghislaine foi enviada para Nova York para atuar como sua emissária. Em maio de 1991, Maxwell e o pai dela viajaram de Concorde a negócios para Nova York, onde ele rapidamente partiu para Moscou e a deixou para representar seus interesses em um evento em homenagem a Simon Wiesenthal. Então, Robert Maxwell foi ligado a várias agências de inteligência russa, o Mossad, inteligência britânica, e muitas pessoas, incluindo David Icke, acreditam que esses relacionamentos foram passados para a filha dele, e Ghislaine estava envolvida em uma operação de chantagem. Ao colocar essas pessoas da elite, políticos, empresários, em situações comprometedoras, de acordo com o depoimento da vítima Virginia Roberts, ela disse que Epstein estava definitivamente tentando obter poder sobre Andrew. E nós acreditamos que as gravações estão por aí. E a grande questão, assim como onde está Ghislaine agora, é onde estão essas gravações dessas pessoas da elite que foram feitas por Epstein? Na ilha dele? Nessas residências? E possivelmente também no Lolita Express? Em novembro de 1991, o corpo de Robert Maxwell foi encontrado flutuando no mar perto das Ilhas Canárias, e seu iate de luxo, Lady Ghislaine. Imediatamente após sua morte, Ghislaine voou para Tenerife, onde o iate estava ancorado para cuidar da papelada dos negócios dele. Embora o veredito tenha sido de morte por afogamento acidental, tenha sido registrado, Maxwell depois afirmou acreditar que seu pai foi assassinado. Então, em todos esses cenários, com Epstein, o osso rioide foi quebrado no pescoço dele, o que é comum em casos de estrangulamento, não de enforcamento. Os guardas que deveriam estar vigiando ele convenientemente adormeceram pouco antes do assassinato acontecer. E há coincidências demais para acreditarmos que isso foi um ato de... É absolutamente ridículo, e vemos um padrão disso em todas essas mortes estranhas. Então Ghislaine, ela mesma disse que ele não cometeu... Isso simplesmente não era consistente com o caráter dele. Eu acho que ele foi assassinado depois da morte. Foi descoberto que ele havia desviado fraudulentamente os ativos de pensão dos jornais Mirror Group. Então, aqui no Reino Unido, você tem o Sunday Mirror, você tem o Daily Mirror. Esses eram os tabloides preferidos. Quando eu era criança, o Sun e o Mirror eram os dois principais tabloides preferidos. Essa era a empresa que ele administrava e tinha grande participação para manter o preço das ações, mas acabou desonrado. Havia, segundo relatos, mais de 440 milhões de libras no fundo de pensão, o que equivale a $500 milhão americanos. Só saia do caminho deste veículo bem rápido.
que deixou essa dívida? Então esse $500 bilhão. Temos um dos vizinhos no número 46 da Kineton entrando agora. Então, essa dívida deixou a família Maxwell e o governo britânico responsáveis por 32 mil funcionários que Robert Maxwell havia enganado. Então, Ghislaine Maxwell se mudou para os Estados Unidos em 1991 para fugir da pressão de toda a situação neste país. Ela foi fotografada embarcando em um Concorde para atravessar o Atlântico, o que causou indignação em meio ao escândalo das pensões devido ao alto custo dos voos nessa aeronave. Então, Ghislaine prolífica e sua instituição de caridade. Para salvar oceanos e mares, ela disse que queria incentivar os jovens a irem lá fora e salvá-los novamente. Tudo isso é fachada, e vemos esses dois pesos e duas medidas, vemos a hipocrisia no comportamento. Ela supostamente recebe um legado anual de 80 mil de um fundo criado por seu pai. Em 1992, ela se mudou para o apartamento de uma amiga iraniana com vista para o Central Park. Naquela época, Maxwell trabalhava como corretora de imóveis na Madison Avenue e foi relatado que socializava com um grupo que incluía Ivana Trump e o filho de Adnan Khashoggi. Ela ganhou mais destaque como socialite em Nova York. Então, a próxima sessão é sobre sua associação com Jeffrey Epstein. Então, Maxwell conheceu Epstein pela primeira vez no início dos anos 1990 em uma festa em Nova York, após um término difícil com o conde Gianfranco Cicogna, do clã dos hotéis Sega. Ghislaine teve um relacionamento romântico com Epstein por vários anos no início dos anos 1990 e continuou associada a ele de perto por décadas depois disso. Então, as finanças dela estavam em baixa, as finanças de Epstein estavam em alta. Acreditamos que esse dinheiro que Epstein tinha não vinha de um propósito legítimo. Como um professor, um zelador de escola, chega a ter esse patrimônio líquido de vários milhões? Acreditamos que esse dinheiro vinha da operação, assim como remonta ao escândalo Irã-Contras, vindo com facilitação da CIA e armas saindo do país. Acreditamos que ele era um grande laranja para esse dinheiro e um grande laranja para Leslie Wexner. Parece que Wexner só estava guardando uma parte do seu dinheiro, que era pouco para ele por ter muito. Nos relatos de Epstein, a natureza do relacionamento deles continua indefinida. Em um depoimento de 2009, vários funcionários da casa de Epstein testemunharam que Maxwell tinha um papel central tanto na vida pública quanto privada dele, referindo-se a ela como sua principal namorada, que também cuidava da contratação, supervisão e demissão dos funcionários a partir de 1992. E também sabemos de outra coisa: ela cuidava da coordenação de pessoas de todo o mundo. Não era só sair e abordar jovens que estavam nas ruas de Nova York dizendo: temos um cara, quero que você vá fazer uma massagem, você vai ganhar 200, 300 dólares. Era uma operação enorme. Da Europa Oriental, da França, pessoas pobres e desesperadas coordenando essa operação. Com Epstein e Jean-Luc Brunel, que agora desapareceu completamente da face da Terra, pode ter sido morto da mesma forma que Epstein. Porque em um caso de conspiração dessa magnitude, a caixa de Pandora que Epstein iria abrir. Essa pressão agora recai sobre os outros co-réus, os co-conspiradores, e Ghislaine e Jean-Luc estão no topo dessa conspiração. Então eles são uma ameaça para as pessoas que foram filmadas nessas operações. A elite. E eu imagino que algo muito ruim vai acontecer com os dois, no mínimo, longos períodos de encarceramento, longas sentenças de prisão. Maxwell teve um papel central. Ela também era chamada de dama da casa pela equipe de Epstein e de sua assistente agressiva.
E no depoimento de Virginia Roberts se refere a Ghelani como a cafetina da operação. É por isso que em vários dos meus vídeos no YouTube venho me referindo a Ghelani como Madame Maxwell. Ela estava contratando e demitindo a chefe do pessoal da casa em 2003. No perfil da Vanity Fair sobre Epstein, Vicky Ward afirmou que Epstein se referia a Maxwell como minha melhor amiga. Ward também observou que Maxwell parecia organizar grande parte da vida dele em qualquer outro lugar do mundo. Se alguém tivesse acusações tão graves feitas contra si, teria sido alvo de uma operação da SWAT por fazer parte de uma conspiração criminosa tão grande. Mas quando se trata de pessoas com tanta riqueza e influência política, existe uma lei para eles e outra para as pessoas comuns. Espero que uma acusação formal seja feita em breve e que haja algumas prisões. Então, Maxwell atraiu a atenção da imprensa por sua amizade com o príncipe André, duque de York, segundo filho da rainha Elizabeth II, que participou de eventos sociais com ela em Nova York. E acredita-se que Ghelani foi a porta de entrada para Epstein ter esses relacionamentos com a realeza. Em 2000, Ghelani e Epstein participaram de uma festa organizada pelo príncipe André na propriedade da rainha em Norfolk para o 39º aniversário de Maxwell. Eu também fiz um vídeo, houve uma festa real. E não só Epstein estava presente nessa festa real, mas Harvey Weinstein também estava presente. E através de mais pesquisas sobre Jean-Luc Brunel, estamos descobrindo agora sobre os laços entre Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein. Métodos de operação diferentes, mas ambos são verdadeiros monstros. Epstein tinha o esquema de pirâmide. Ele tinha todo esse grupo, pessoas recrutando as crianças para ele e depois para si mesmo. E incentivando a elite a se envolver em situações comprometedoras com elas. Weinstein era mais um lobo solitário. Weinstein focava nas estrelas de cinema. Eu recomendo que você assista a este documentário intocável. Vai partir seu coração ver e ouvir as vítimas, especialmente as estrelas de cinema. Ele dizia, tem um quarto de hotel e elas achavam que teriam um para si. E ele dizia, sim, eu vou dividir o quarto de hotel com você. Só sobe, vamos conversar sobre negócios. E quando elas entravam no quarto de hotel, ele ficava nu. Ou simplesmente tentava agarrá-las, ou era muito agressivo com elas. E algumas delas saíam correndo. Uma tinha cegueira noturna. Ela desceu correndo pela escada de incêndio, mesmo sem conseguir enxergar nada. Ela ficou apavorada ao chegar. Os funcionários perguntaram, veio do quarto andar? Ele repetia esse comportamento. Algumas só congelavam, contou uma das vítimas. Olha, nos filmes você vê as vítimas chutando e gritando, mas eu simplesmente congelei. E de repente, ele já tinha baixado minha calcinha, estava me tocando e já estava dentro de mim. E eu me senti tão envergonhada. Muitas das vítimas sentiam que tinham alguma culpa nisso, sentiam muita vergonha. Por isso nunca disseram nada durante anos, até que várias vítimas apareceram no caso Weinstein. Então, voltando para Maxwell. Ela foi fotografada com Bill Clinton, Donald Trump, Alan Dershowitz e assistindo ao julgamento de Weinstein. Bem, ele foi filmado, fotografado com Bill Clinton, Hillary Clinton. É tudo apenas um grande círculo sujo. Em 1995, Epstein renomeou uma de suas empresas, a corporação Ghelani, em Palm Beach, Flórida. A empresa foi posteriormente dissolvida. Então, chegando a eventos mais recentes no caso Epstein, para quem não conhece, Epstein. Na primeira rodada de acusações, ele conseguiu um acordo muito vantajoso. Em 2008, ele foi condenado por solicitação e cumpriu 13 meses. Ele recebeu uma sentença de 18 meses de prisão. Agora, criminalizando as vítimas, já que seus testemunhos não podiam ser usados no tribunal. Ghelani, neste caso, na verdade conseguiu. Ela foi incluída no acordo judicial que impedia o processo criminal dos co-conspiradores. Assim, todos ficaram impunes. Epstein e todos os co-conspiradores também ficaram impunes nesse acordo generoso.
E, basicamente, durante aquele período de prisão, ele saía para trabalhar. E até mesmo durante sua prisão mais recente, antes de ele conseguiu. Ele passava a maior parte do dia em visitas jurídicas com sua equipe e dizia para eles que tinha várias estratégias e que estava ansioso para ser solto novamente. Então ele estava completamente confiante de que sairia. Não havia nenhuma chance de ele estar pensando em se matar. Ele estava dizendo para sua equipe jurídica que tinha uma estratégia de dupla incriminação. Ele já tinha sido indiciado por esses crimes. Eles não poderiam acusá-lo 2 vezes pelo mesmo tipo de crime. Então parece que, pela confiança dele, é altamente improvável que ele fosse cometer, após ser solto da prisão. Você acha que alguns membros da elite já teriam se afastado dele? Mas André, o príncipe André, voltou lá contra a vontade da família real. É que ele saiu quando já estava claro quem esse cara era. Rei. Que a família real, você sabe, está com o escândalo do século explodindo agora no mundo todo, porque o príncipe André foi lá e apoiou Epstein. Existe um vídeo na internet mostrando o príncipe André espionando a propriedade de Epstein, em Nova York. Uma garota sai do local enquanto Epstein está na rua. Ele está com seu carro e outra garota. Então dizer que ele não sabia o que ocorria, príncipe André, é pura besteira. Então, depois da primeira prisão, Ghislaine continuou a frequentar eventos sociais importantes, mesmo que ela e Epstein não fossem mais vistos juntos em público. No final de 2015, Ghislaine já havia praticamente deixado de frequentar os eventos sociais. Então, a próxima sessão trata dos processos civis e das acusações. Então, o processo civil, tornado público em janeiro de 2015, continha um depoimento de uma mulher identificada como Jane Doe III, que acusava Ghislaine de tê-la recrutado em 1999, quando ela ainda era menor de idade, para ficar com Epstein. Uma reportagem investigativa de 2008, feita por Julie K. Brown, no Miami Herald, revelou que a vítima, Jane Doe III, era Virginia Roberts. E eu já fiz vários vídeos sobre as declarações reais de Virginia Roberts, detalhando o envolvimento com Epstein, o príncipe Andrew, Dershowitz e o caso de Jean-Luc Brunel. Se tiver interesse, os vídeos estão na descrição abaixo. Esta playlist reúne todos os meus vídeos sobre Epstein. E você vai encontrar os links ali para todos esses outros vídeos. Se você quiser ouvir exatamente o que Virginia Roberts disse. Então, continuando com as acusações, Virginia conheceu Ghislaine no Clube Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach, Flórida. Virginia estava trabalhando na época. Ela diz que Ghislaine a apresentou a Epstein. Depois disso, ela ficou sob o controle dos dois para o prazer dele, incluindo receber lições sobre as preferências de Epstein. Uma das alegações dos depoimentos de Virginia Roberts é que as crianças eram treinadas para satisfazer todas as necessidades das várias pessoas poderosas, devo dizer poderosas, que faziam parte da organização criminosa de Epstein. Então Maxwell, Ghislaine negou repetidamente qualquer envolvimento nos crimes de Epstein. Negar, 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 essa é a estratégia padrão de todos os envolvidos nesse caso. Eu disse no começo, quem nega mais é quem tem mais culpa. Vimos Bill Clinton aparecer imediatamente, dizendo que voou apenas 4 vezes, quando na verdade voou quase 30 vezes com Epstein. Você viu Dershowitz? Ele está sempre nas notícias. Negar, negar, negar. Sabe, são esses caras que a gente precisa observar mais de perto quanto ao envolvimento deles. Em 2015, em uma declaração, Ghislaine rejeitou as alegações de que teria agido como intermediária para Epstein e negou que tivesse facilitado os atos de abuso do príncipe Andrew.
O porta-voz dela disse que as alegações feitas contra Ghislaine são falsas e que ela nega veementemente as acusações de natureza desagradável que apareceram na imprensa britânica e em outros lugares. E reserva-se o direito de buscar reparação caso essas antigas alegações difamatórias sejam repetidas. Então ela está recorrendo à desculpa. Agora que esse caso foi encerrado na primeira rodada de acusações, o acordo judicial, o acordo vantajoso. Mas não, aquelas vítimas se manifestaram. A jornalista que mencionamos, a jornalista muito corajosa do Miami Herald, acredito que foi assim que muita coisa veio à tona. Ela estava entrevistando presas na Flórida e começou a perceber entre essas mulheres presas um tema em comum, que elas tinham estado envolvidas de alguma forma na operação de Epstein. E o fato de todas essas vítimas estarem na prisão foi um momento de revelação para ela, então ela decidiu investigar isso muito mais a fundo. Então, mérito ao Miami Herald por realmente, colocar pressão e expor tudo isso. Então, Virginia Roberts processou Maxwell no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York em 2015, e são as declarações desse processo judicial que venho publicando online, então temos especificamente as palavras de Virginia Roberts sobre o rei. Ela afirmou que Ghislaine e Epstein a tinham junto com outras, frequentemente em festas organizadas por Epstein em suas casas em Nova York, Novo México, Palm Beach e nas Ilhas Virgens Americanas. Ghislaine a chamou de mentirosa. Virginia então processou Ghislaine por difamação. Embora os detalhes do acordo não tenham sido divulgados ao público, em 27 de maio o caso foi resolvido em favor da vítima Virginia Roberts, com Maxwell pagando milhões a ela. Ela tem o estilo desse antigo chapéu preto inglês, andando por aí. Uma das estratégias que esses desviantes da elite usam. Quando eles sabem que vão ser pegos em flagrante, eles descobrem que as vítimas, quando procuram advogados, oferecem a elas acordos de confidencialidade. Então, se você foi, por exemplo, pelo Bill Clinton e você procura um advogado e seu advogado vai até os advogados do Bill Clinton e o Bill Clinton diz: "Ei, vou te pagar alguns milhões, só não quero que você jamais fale nada para ninguém no mundo sobre esse caso." Caso contrário, você estará violando este acordo de confidencialidade. Harvey Weinstein, no documentário Intocável. As primeiras vítimas dele, antes que a situação ficasse mais pesada para ele e ele acabasse sendo devidamente indiciado, ele pagou essas primeiras vítimas. Acordos de confidencialidade, grandes indenizações. A questão é, quando esses acordos foram feitos repetidas vezes, você pensaria que Weinstein teria aprendido a lição e parado, mas não. Sua atitude era: posso pagar essas pessoas e seguir com mais mulheres. Então, novamente, estamos vendo esse padrão com Epstein, esses acordos de confidencialidade. Então, de acordo com o The New York Times, em 2016, Ghislaine já não estava mais sendo fotografada em eventos. Em abril de 2016, a casa em Nova York, onde ela morava, foi vendida por 15 milhões de dólares. Em 2017, seus advogados alegaram diante de um juiz que não possuíam o endereço dela. Eles ainda disseram que ela estava em Londres. Bem aqui, atrás de mim. Agora vamos lá. Advogados e residentes de Londres. Confirmamos hoje o corrimão branco. Isso é algo incrível, que a porta foi aberta para nós. Achávamos que de jeito nenhum a porta seria aberta. Hoje. E confirmamos o corrimão branco. Vamos lá, temos que fazer um clipe só no corrimão branco dizendo corrimão branco confirmado. Filmado hoje aqui em Londres, o próprio corrimão atrás do qual o príncipe André foi esbarrado. Então, em abril de 2016, a Townhouse foi vendida por 15 milhões, mudaram-se para Londres. Eles não acreditavam que ela tivesse uma residência permanente. Agora tem o livro negro sem tarjas. Méritos para quem enviou e ao livro negro sem tarjas. Há vários nomes, endereços e números de telefone dos Maxwell em Londres. Existem inúmeros irmãos no clã Maxwell.
E no final deste vídeo, em um vídeo separado, nós vamos passar por todo o clã Maxwell e contar suas histórias e onde eles estão. Houve tragédia e fortuna entre todos eles, o que não é surpresa. Então, em outro caso, este é Sarah Ransom contra Epstein e Maxwell. Em 2017, Sarah Ransom entrou com um processo contra Epstein e Maxwell, alegando que Maxwell a contratou para fazer massagens em Epstein. E depois ameaçou causar danos físicos a ela ou destruir suas perspectivas de carreira se ela não obedecesse às exigências. Na mansão dele em Nova York e na ilha particular dele no Caribe, Little St. James, o processo foi resolvido em 2018 sob termos não divulgados. Este ano, no dia 16 de abril, uma nova acusadora se apresentou. Maria Farmer tornou público e apresentou uma declaração juramentada no Tribunal Federal de Nova York, alegando que ela e sua irmã de 15 anos haviam sido vítimas, Epstein e Ghislaine, em locais diferentes, em 1996. De acordo com a declaração juramentada, Maria conheceu Ghislaine e Epstein em uma galeria de arte em Nova York em 1995. A declaração afirma que no verão do ano seguinte, eles a contrataram para trabalhar em um projeto de arte na mansão do bilionário empresário Leslie Wexner, em Ohio, onde ela estava então. Então, Leslie Wexner, grande proprietário da Victoria's Secret. A fortuna de Wexner é múltiplas vezes maior que a de Epstein, e acreditamos que ele fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Wexner era um grande jogador nisso, e Epstein era um jogador muito menor, do tipo que Wexner e outros jogadores maiores poderiam ter eliminado. Assim, ele não abriria esse precedente legal para o resto deles. Mas essa pressão agora está sobre Ghislaine e também sobre Jean-Luc Brunel. Obrigado por parar o trânsito aqui hoje. Então, a declaração dela também afirmou que durante o mesmo verão, Epstein levou a irmã dela, que tinha 15 anos na época, para sua propriedade no Novo México, onde ele e Ghislaine em uma mesa de massagem. Indo agora para o próximo processo, temos Priscilla Doe contra o espólio de Epstein, em 2019. Então, Ghislaine também foi mencionada em um desses processos, movido em Nova York em 20 de agosto de 2019. Isso foi há apenas algumas semanas. A mulher que entrou com o processo, Priscilla Doe, afirmou que foi recrutada em 2006 e treinada por Ghislaine, com instruções passo a passo sobre como atender Jeffrey Epstein. Então, há um tesouro de documentos judiciais que ainda não foram divulgados e há uma disputa legal acontecendo agora mesmo no sistema judiciário dos Estados Unidos. Aparentemente, nesse tesouro de documentos, há centenas, se não milhares, de nomes de elites, empresários, políticos que podem estar envolvidos nessa teia. Se o juiz decidir liberar toda essa documentação, então esperamos que isso avance. Um primeiro lote de documentos foi aberto e divulgado a partir dos processos de difamação anteriores movidos por Virginia Roberts contra Ghislaine. E novamente, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você for na caixa de descrição abaixo deste vídeo, verá o link da playlist Epstein com todos os outros vídeos sobre Epstein. Eu venho reportando sobre isso antes do assassinato, cerca de uma semana antes do assassinato. Eu disse que isso iria acontecer e previ que fariam parecer que ele morreu na prisão. Agora vamos abordar a próxima sessão sobre Ghislaine e sua vida pessoal. Então, a Newsweek afirmou que Ghislaine tinha o carisma de Robert Maxwell e ao assistir ela fazer sua palestra no TED. Ela foi retirada do site do TED, mas ainda está no YouTube se você buscar palestras TED de Ghislaine Maxwell.
Quando vi, tinha 500 dislikes. Esta manhã, dezenas de milhares de visualizações. Você pode ver que ela é espirituosa, carismática e uma oradora articulada. Definitivamente tem esse carisma. Desde pelo menos 1997, ela mantinha uma residência em Belgrávia, Londres, e é dessa residência que estamos filmando do lado de fora. Atualmente, há outras residências na região onde membros da família estão localizados, de acordo com o pequeno livro preto. E se tivermos tempo, talvez tentemos ir a algumas dessas residências, bater na porta e ver se alguém aparece para atender. Então, em 2000, Maxwell se mudou para uma casa geminada de 650 metros quadrados na East 60 e Quinta Street, a menos de 10 quarteirões da mansão de Epstein, em Nova York. E você vai ver que o dinheiro para pagar por isso veio de Jeffrey Epstein. A casa foi comprada por 4,95 milhões de dólares por uma empresa de responsabilidade limitada anônima com um endereço que corresponde ao dos escritórios de Jeffrey Epstein e companhia. Representando o comprador estava Darren Indyke, advogado de longa data de Epstein. Após seu envolvimento pessoal e profissional com Epstein, Ghislaine foi ligada romanticamente por vários anos a Ted Waite, fundador da Gateway Computers. Ela compareceu ao casamento de Chelsea Clinton em 2011 em Waites, como convidada de Waite. E eu disse desde o começo, meu primeiro vídeo sobre isso, acho que foi: será que Bill Clinton vai colocar Jeffrey Epstein na prisão para evitar o escândalo Lolita? Repetidas vezes, vemos um envolvimento com a família Clinton. Ghislaine ajudou a esperar, adquirir e reformar um iate de luxo, o Plan B, e usou-o para viajar para a França e Croácia antes do relacionamento terminar, em algum momento no final de 2010 ou início de 2011. Em agosto de 2019, surgiram relatos de que Ghislaine havia sido vista morando em Manchester by the Sea, Massachusetts, na casa de Scott Borgeson. Vi imagens com Scott sendo cercado pela mídia, dizendo que não havia chance de Ghislaine estar lá, que estava saindo da propriedade e queria que o deixassem em paz. Maxwell e Borgeson foram descritos como tendo um relacionamento romântico há vários anos. Moradores da cidade de Manchester by the Sea afirmaram que Ghislaine mantinha um perfil discreto. Ela usava o nome G em vez de seu nome completo e foi vista em várias ocasiões caminhando com um cachorro da raça Vizsla pela praia. Um gerente de propriedade vizinho relatou que Maxwell e Borgeson eram um casal e foram vistos repetidamente correndo juntos de manhã, fazendo jogging. Borgeson afirmou em agosto de 2009 que Maxwell atualmente não morava naquela casa e que ele não sabia onde ela estava. Então Maxwell Ghislaine estava envolvida no projeto Terra-Mar. Em 2012, ela fundou o Projeto Terra-Mar, uma organização sem fins lucrativos que defendia a proteção dos oceanos. Como disse antes, ela mergulhou em alto mar, encontrou um cabide e afirma que isso a inspirou a proteger mares e oceanos. Ela deu essa palestra para o Terra-Mar na Universidade do Texas, em Dallas. A palestra TED foi em 2014, em Charlottesville. Ghislaine acompanhou Stuart Beck, um membro do Conselho do Terra-Mar, em 2013 a 2 reuniões das Nações Unidas para discutir o projeto. Mas em 12 de julho de 2019, o projeto Terra-Mar anunciou seu encerramento. Menos de uma semana após as acusações foram apresentadas pelos promotores federais de Nova York contra Epstein se tornarem públicas. Uma empresa associada com sede no Reino Unido, a Terra-Mar Reino Unido continua existindo, com Maxwell como diretor, então pesquisadores de Epstein, fiquem atentos. Se essa empresa ainda existe, a Terra-Mar Reino Unido, isso pode ser um caminho a ser investigado.
Então, o que vamos fazer agora é passar para os relacionamentos familiares. Sean Atwood, ativista baseado em Londres, aqui do lado de fora da propriedade de Ghislaine Maxwell, em Londres. A próxima parte deste vídeo é sobre a vida da família Maxwell, o que aconteceu com eles ao longo do tempo, coisas realmente dramáticas. Se você perdeu alguma das partes dos vídeos sobre Epstein e Ghislaine Maxwell, há uma playlist abaixo deste vídeo. E você pode clicar em todos os outros vídeos e assisti-los na caixa de descrição. Então, eu cresci ouvindo falar de Robert Maxwell, ele era a manchete principal neste país. De repente, ele morre no mar. Existe esse mistério, uma morte repentina, fortunas enormes sendo feitas e perdidas e um legado devastador para os filhos que ele deixou. O próprio Robert Maxwell saiu da pobreza na Tchecoslováquia para se tornar um multimilionário. No entanto, sua vida de luxo foi financiada por 460 milhões de libras que ele saqueou do fundo de pensão do Mirror Group. Dezenas de milhares de trabalhadores tiveram suas aposentadorias roubadas. A tragédia atingiu o irmão mais velho de Ghislaine, Michael Robert, e o primogênito de Betty Maxwell, que entrou em coma aos 15 anos após um acidente de carro em 1961 e morreu 8 anos depois, sem nunca ter recuperado a consciência. Isso é realmente triste. O próximo foi um cientista brilhante que fugiu para a Argentina. Este é Philip Maxwell, que atualmente tem 70 anos. Ele é o segundo irmão mais velho. Philip fugiu para a Argentina para ficar o mais longe possível do pai. O que isso te diz sobre a família? O pobre Philip, como seus amigos sempre o chamavam, era um cientista e matemático brilhante que ganhou uma bolsa para o Balliol College, em Oxford, com apenas 16 anos. Mas ele odiava tanto seu pai autoritário que, assim que pôde, Philip fugiu para a Argentina para ficar o mais longe possível dele. O pair rompeu de forma irreversível quando se casou com Nilda, uma argentina, em 1977, contra a vontade do pai. O casamento não durou muito. Nilda foi embora, levando a filha Marcela com ela, e o segundo casamento também fracassou. Felipe foi visto pela última vez morando em um apartamento de 65 libras por semana no norte de Londres, tentando ser escritor, tendo como tema seu pai autoritário. Vamos consultar o livro negro para tentar localizar Felipe. Talvez a gente consiga filmar o Felipe dando uma entrevista, já que ele está fazendo essa matéria sobre o pai autoritário dele. A próxima irmã era Anna Maxwell, que atualmente tem 69 anos, a irmã mais velha de Ghislaine. Quando a carreira de atriz dela estava naufragando, a reação do pai foi: o que você e o Papa João Paulo II têm em comum? Vocês dois são feios e fracassaram como atores. Esse era o tipo de pai que eles tinham. Terrível! Depois de estudar italiano e francês em Oxford, Ana se formou como professora, casou-se com um osteopata e agora acredita-se que seja hipnoterapeuta em Surrey, atuando sob outro nome. Então eu moro em Surrey. Talvez eu possa fazer uma pesquisa mais aprofundada e localizar Anna Maxwell para obter a opinião dela sobre a situação. Ela tem evitado os holofotes desde a morte do pai, aos 68 anos. Como eu disse antes, ele foi encontrado boiando no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias, depois de desaparecer em 1991 do seu iate particular chamado Lady Ghislaine. Depois de Ghislaine Maxwell, financeiramente, algumas das filhas se saíram muito bem. Uma delas se tornou uma magnata da internet. Christine, 68 anos, que era uma das gêmeas, Christine e sua irmã gêmea, Isabel, entrou para a lista de ricos do Sunday Times em 1999, depois de acumular 100 milhões durante o boom das empresas de internet.
Ela é autora do Dicionário da Ortografia Perfeita, um livro com 20.000 palavras, voltado para alunos do ensino médio, e é casada com Roger Molina, um astrofísico de uma universidade francesa. Eles têm 2 filhos e uma filha e dividem seu tempo entre uma mansão em estilo espanhol, com vista para São Francisco e o sul da França. Em uma rara entrevista, em 1998, sobre seu então papel no Conselho de Curadores da Sociedade da Internet, que trabalha por uma internet aberta, globalmente conectada, segura e confiável para todos. Ela falou sobre os anos que passou no negócio editorial de seu pai. Ambos os meus pais tinham uma forte ética de trabalho, que eles incutiram em mim e nos meus irmãos quando éramos muito jovens. Eles também transmitiram uma compreensão muito clara de que vantagens sempre vêm acompanhadas de responsabilidades, que não existe almoço grátis. Então, novamente, você vê essa pressão para ser perfeccionista e viciado em trabalho sobre as crianças. E isso criou essa disfunção, uma disfunção tão grande em Ghislaine, que, embora ela tenha se envolvido em atividades filantrópicas e alegasse querer salvar o mar e os oceanos, ela acabou cometendo esse ato horrível com crianças. Com Jeffrey Epstein e Jean-Luc Brunel como os principais co-conspiradores, outra irmã foi descrita como uma pessoa explosiva, perdeu 50 milhões na bolha das empresas .com e se casou com um ilusionista. Então Isabel e sua irmã ganharam todo esse dinheiro no final dos anos 1990, quando todas as ações de internet estavam disparando. Foi nessa época que eu também ganhei um pouco. Uma vez descrita no Jerusalem Post como uma pessoa explosiva que está sempre na sua frente, Isabel sempre foi a Maxwell para se observar. Ela nunca quis trabalhar na empresa da família. Então, depois de se formar em Oxford com um diploma em línguas modernas, estamos vendo um padrão aqui, já que todos os filhos dos Maxwell, ou a maioria deles, foram para Oxford para estudar. Na verdade, ela também fez um mestrado em Edimburgo. Ela se tornou repórter de TV em 1981. Ela se mudou para a Califórnia para trabalhar na TV antes de fazer um filme estrelado pelo cantor de rock Neil Young. Não era ET, ela disse. Era mais um trabalho feito por paixão, mas a tecnologia era o futuro dela. Ela e Christine, as gêmeas, cofundaram um dos primeiros mecanismos de busca da internet, conhecido como Magellan, em 1992. Em 1996, elas venderam por ações de uma empresa rival, a Excite, que disparou em valor, dando às irmãs uma fortuna conjunta de 100 milhões de libras, antes de cair novamente. Mas, apesar de ter um patrimônio estimado em 50 milhões nos anos 1990, ela foi declarada falida em 2015. De novo, esses altos e baixos dramáticos. Ela foi casada 2 vezes, seu primeiro marido foi o cineasta americano Dale Jarassi, com quem teve um filho, e depois se casou com o cofundador da Magellan, David Hayden. Seu terceiro marido, o ilusionista Al Seckley, já foi uma figura importante no cenário literário, acadêmico e de celebridades da Califórnia. Ele era famoso por dar festas para os poderosos e influentes. Jeffrey Epstein era seu amigo. Em 2009, os dois organizaram uma conferência científica chamada Mind Shift, na ilha particular de Epstein, Little St. James. E nós sabemos o que mais acontecia naquela ilha. O terrível. Com Ghislaine, não só garotas, mas também participando dos atos, de acordo com depoimentos apresentados no tribunal por Virginia Roberts. Isabel e Seckley se casaram em Malibu em 2017, mas a união deles nunca foi legal, pois ele não registrou os papéis para anular o segundo dos 3 casamentos anteriores. Para Denise Lewis, ex-modelo que apareceu em videoclipes com Bryan Ferry, Elton John e Cliff Richard, e ela se tornou uma artista especializada em pinturas memoriais, nas quais as cinzas dos falecidos são misturadas ao pigmento.
Da mesma forma, Seckley havia se esquecido de pagar inúmeras dívidas ao longo dos anos, o que resultou em intermináveis processos judiciais. Então a falência era uma ferramenta usada por essas pessoas. Uma ação movida pela Ensign Consulting Limited, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens, no Caribe, acusou tanto ele quanto Isabel de cometerem uma fraude envolvendo a compra de livros antigos e raros. E o retrato de Sir Isaac Newton, pintado em 1689, lá vamos nós agora com a tragédia. Em 2015, Seckley foi encontrado morto ao pé de um penhasco perto de sua casa na França, no Vale do Lot. Isabel ainda mora no sul da França. Outra história triste. Tivemos a perda de Karin, a irmã do meio, que morreu de leucemia com apenas 3 anos de idade em 1957. Ian, de 62 anos, o irmão Fall Guy, cuja esposa chorou enquanto ele era preso. Então a esposa de Ian, a ex-estrela americana do basquete universitário Laura Plum, foi fotografada chorando enquanto ele era preso. Ele era zombado sem piedade em casa pelo pai, que o ridicularizava na frente dos amigos que estavam visitando a casa. Este é Robert Maxwell, agora brutalizando ele, seu filho. Quando entrou para o negócio da família, Ian era comparado de forma desfavorável ao seu irmão mais novo, Kevin. Após a morte do pai deles, Ian, então com 35 anos, e Kevin, com 32, assumiram o controle da empresa e foram julgados por sua participação no esquema de fraude de pensão de 460 milhões do pai deles, sobre o qual ele falou em outras partes deste vídeo. Eles foram absolvidos, mas o nome Maxwell ficou manchado. Durante anos, as oportunidades de negócios limitaram-se a empreendimentos no exterior. A primeira esposa de Ian era a estrela do basquete universitário e modelo Laura Marie Plum. Eles se conheceram quando ela foi para Londres ajudar a criar uma empresa de TV a cabo. Eles se casaram em 1991, que foi o ano em que Robert Maxwell foi encontrado boiando no mar. Seu cadáver. A atenção da mídia a colocou sob tanta pressão no dia em que Ian e Kevin foram presos, que ela foi fotografada chorando. O casal se divorciou posteriormente em 1996. Depois, Ian se casou com Tara Dudley Smith, filha de um administrador do clube de jockeys e ex-oficial do exército, mas o relacionamento deles também terminou. Ele encontrou a felicidade com Cecília French, 58 anos, diretora de proteção pública no Ministério do Interior. Sem ironia nisso. Depois de buscar oportunidades de negócios nos setores imobiliário, de energia e telecomunicações, principalmente fora do Reino Unido, Ian e Kevin disseram que sentiram vontade de fazer algo pelo bem maior. Há 3 anos, no meio da crise financeira grega, eles lançaram uma organização semelhante à Prince's Trust na Grécia, que arrecadou milhões de euros e ajudou a lançar várias centenas de empresas. É muito bom ver que, entre o clã Maxwell, há algumas pessoas de bem fazendo um trabalho de caridade genuíno. Kevin, de 60 anos, tornou-se o maior caso de falência já registrado aqui no Reino Unido. O filho mais inteligente e a força motriz da família. Ele ficou muito triste com a morte do pai, dizendo que sentia falta de sua presença e domínio. Ele era totalmente fascinado por seu pai, Robert Maxwell, mas foi preso e acusado de fraude em 1992, depois que centenas de milhões desapareceram do fundo de pensão. O único irmão Maxwell que já expressou remorso publicamente pelas consequências dos crimes de Robert Maxwell. Kevin é citado dizendo: "O fardo moral eu carregarei pelo resto da minha vida." Sua primeira esposa, Pandora Warneford Davis, chamou seu sogro, Robert, de o grande fraudador gordo. Em junho de 1992, Kevin foi preso e acusado de fraude.
Depois que centenas de milhões desapareceram, sua esposa apareceu na janela de casa ao amanhecer e gritou: "Caiam fora ou vou chamar a polícia!" Sem saber que os visitantes da madrugada eram policiais. Em 2007, eles se divorciaram após 23 anos juntos e 7 filhos. Pandora foi vista pela última vez morando em Oxford, alugando um quarto através do seu BnB. Logo após sua prisão, Kevin se tornou o maior falido da história da Grã-Bretanha quando uma ordem de falência de 407 milhões foi emitida contra ele. Temos algo chegando à propriedade. A falência foi encerrada em 1995, após os 3 anos obrigatórios e depois de um julgamento no Old Bailey que custou aos contribuintes 12 milhões em assistência jurídica. Ele foi absolvido de fraude ainda naquele ano, embora um relatório posterior de Whitehall tenha concluído que ele tinha grande responsabilidade pelo que aconteceu. Em 1998, Kevin passou a cofundar a empresa de mídia Telemont, um veículo comercial com sede nos Estados Unidos. Ele esperava que fosse a história de retorno de Maxwell, mas não foi o que ocorreu. Quando a Telemont abriu capital em 1999, Kevin parecia estar no caminho para se tornar um multimilionário. No papel, ele possuía 7% da empresa no valor de 16 milhões de libras, quase 20 milhões de dólares. Mas, em 2001, a empresa tinha dívidas de mais de 100 milhões e faliu. Depois disso, ele passou a atuar no mercado de imóveis comerciais de alto padrão. Seu empreendimento desmoronou em 2011, quando ele foi desqualificado para ser diretor por 8 anos. No mesmo ano, Vincent e Roberto Chengitz, 2 magnatas com quem ele dividia um escritório, foram presos pela unidade de crimes graves de fraude. Ele está trabalhando novamente com Ian na iniciativa beneficente grega. Roberto Maxwell disse uma vez: "A coisa que eu mais gostaria de ver inventada é uma maneira de ensinar crianças e adultos a diferença entre o certo e o errado." Se você achar algo incomum nessa citação, por favor, coloque nos comentários abaixo deste vídeo. Este é Sean Atwood, ativista de Londres, do lado de fora da casa de Ghislaine Maxwell, aqui em Londres. Agradeço por você se inscrever no canal. No canto inferior esquerdo deste vídeo, há um ícone de inscrever-se. Não custa nada para se inscrever. Agradeço todo o carinho e apoio de todos os seguidores que temos recebido nesses vídeos sobre Epstein. Na descrição do vídeo há um link para a playlist de Epstein com todos os vídeos sobre ele que já fiz, além de links para meu popular podcast de crimes reais. Toda semana eu entrevisto alguém com uma história de crime real, impactante por 2 horas. Já fiz mais de 40 entrevistas no meu podcast de crimes reais. No meu canal, há centenas de perguntas sobre prisões respondidas na playlist Perguntas sobre Prisões. Minhas redes sociais e páginas de doação estão na descrição, sempre buscando trazer vídeos de alta qualidade para vocês. Todos esses vídeos sobre Epstein são rapidamente desmonetizados pelo YouTube. Mas conseguimos fazer alguns passarem, então obrigado novamente por todo o apoio de vocês. Saudações de Londres, aqui de fora da casa de Ghislaine Maxwell, 44 Kennington Street, se cuidem. Sean Atwood, ativista e autor baseado em Londres, na 44 Kennington Street, bem em frente à propriedade de Ghislaine Maxwell. A propriedade sobre a qual se especulou que o príncipe Andrew estaria na White Bannister, estando atrás dele. Hoje confirmamos que a porta foi aberta e filmamos White Bannister. No livro negro temos a cópia sem tarjas, temos todos os nomes, endereços e números de telefone das pessoas. E abaixo da entrada de Ghislaine Maxwell, há uma entrada para o pub em frente à propriedade, que é o Nag's Head, que é o pub em que estou do lado de fora. Agora há números e nomes, e eu falei com o proprietário do Nag's Head hoje. E, compreensivelmente, muitas pessoas locais não querem ser entrevistadas por causa das alegações e da notoriedade de Epstein atualmente no mundo todo. Mas eles me disseram que não houve muita presença da mídia na propriedade aqui,
inesperadamente, e talvez isso faça parte do encobrimento de toda a situação. Ninguém veio aqui e confirmou que o Bannister branco estava realmente nesta casa, número 44 Kennington. Isso poderia ter sido feito facilmente assim, e nós viemos aqui hoje e de fato confirmamos que o Bannister branco estava lá dentro. A faxineira, ela abriu a porta para nós, conversou rapidamente conosco e vamos postar isso no YouTube como um clipe. Então esperamos que vocês estejam gostando desses vídeos do Epstein. Se você quiser mais, clique na caixa de descrição abaixo do vídeo e você encontrará links para toda a playlist do Epstein e todo o resto que estou fazendo no YouTube. Obrigado! Mudamos de local na nossa série de vídeos, em busca de Madame Maxwell. Estamos na Rua Conde, do lado de fora dos apartamentos da Rua Conde. No pequeno livro preto de Jeffrey Epstein, sem tarjas, o que eu tenho aqui na minha frente, há uma entrada para E. Maxwell, 11 Lockmore House, Rua Conde, Londres, SW1 Blue Nove JX. Então, há vários números sob E. Maxwell, alguns dos quais são na França. Então, acreditamos que esta é a propriedade da viúva, agora falecida, de Robert Maxwell, Elizabeth E. de Elizabeth, apelidada de Betty. Acreditamos que esta é a propriedade bem atrás de mim, Lockmore House, que a família Maxwell realmente possuía e possivelmente ainda possui, caso tenha sido herdada por um dos filhos. Só para dar um pouco de contexto sobre Betty, que faleceu aos 92 anos de idade, na França, foi Guelane quem confirmou sua morte para a mídia. Então ela foi casada com Robert Maxwell por 46 anos até ele morrer. O corpo dele foi encontrado em 1991, perto das Ilhas Canárias. Robert Maxwell, depois de saquear o fundo de pensão do Mirror Group, $500 milhão que ele roubou. O corpo dele foi encontrado boiando no Atlântico. Betty era extremamente leal a Robert, apesar do tratamento indiferente dele com ela, como ficou bem claro em sua autobiografia de 1994, Uma Mente Só Minha, Minha Vida com Robert Maxwell. Nascida na França em 1921, ela estudou Direito na Sorbonne e depois fez graduação em Línguas Modernas em Oxford, antes de obter um doutorado em Filosofia. Então, com as numerosas crianças do clã Maxwell, detalhamos todas as histórias de vida nesta série de vídeos. E você verá que muitos dos 9 filhos foram estudar na Universidade de Oxford. Ela conheceu Roberto em Paris, perto do final da Segunda Guerra Mundial, e eles se casaram em 1945. Infelizmente, 2 dos filhos morreram jovens. Se você estiver interessado em todos os detalhes sobre as crianças, temos uma playlist Epstein e a caixa de descrição abaixo deste vídeo é só clicar lá. Então, Betty não era judia como Robert, mas ela dedicou sua vida a pesquisar o Holocausto, durante o qual a maior parte da família imediata de Robert Maxwell foi massacrada. Ele se referia à esposa como a guardiã da minha alma judaica. Robert recebeu o equivalente a um funeral de Estado em Israel e foi enterrado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Betty editou 2 livros sobre o Memorial do Holocausto e foi membro honorário do Instituto Wolf, em Cambridge, que promove o estudo das relações entre judeus, cristãos e muçulmanos. A família de Betty divulgou um comunicado publicado no Jewish Chronicle, dizendo que a dedicação dela ao trabalho sobre o Holocausto e ao diálogo judaico-cristão surgiu dela mesma. Uma necessidade profunda, como cristã, de compreender como um evento como o Holocausto
pôde acontecer na Europa cristã em pleno século XX, e então garantir por meio da divulgação dos fatos e do ensino que isso nunca mais aconteça. Ela deixou 7 filhos e 13 netos. Então, parece que havia uma maçã boa na família Maxwell. Parece que sim, ela realmente fazia todas aquelas pesquisas por uma causa genuína e equilibrava isso contra a tirania do marido, Roberto Maxwell. Deve ter sido realmente difícil para ela. E parece que a tirania dele sobre os filhos foi o que causou tanta disfunção em alguns deles. Talvez seja parcialmente o fator responsável que fez com que muitos deles se desviassem, e Ghislaine se desviou nesse nível. Onde ela esteve envolvida nesse crime hediondo, e de acordo com as declarações de Virginia Roberts, esteve realmente envolvida com essas jovens, junto com o príncipe André, o advogado Dershowitz e outras figuras da elite. Então, se você gostou desta série de vídeos, por favor, inscreva-se no canal. O ícone de inscrição está no canto inferior esquerdo deste vídeo. Agradeço todos os seus likes e comentários, e também, se quiser me seguir nas redes sociais, estão na caixa de descrição e todas as páginas de doação. Como esses vídeos sobre Epstein são desmonetizados imediatamente pelo YouTube, só alguns conseguiram passar despercebidos. Agradeço todo o seu carinho e apoio. Um abraço de Londres.